Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E nesse vídeo eu quero falar com vocês, quero partilhar com vocês sobre o rastro de sangue, de terror e de mortos que foi deixado pelo movimento comunista no mundo, né? Todos nós sabemos que o primeiro país comunista do mundo foi a Rússia. Depois de uma revolução, no ano de 1917, revolução liderada por Vladimir Lenin, Lenin estabelece na Rússia o comunismo. E então a Rússia se torna o primeiro país comunista do mundo e a Rússia começa então a invadir outros países ali próximos e aquela união, aquele bloco ali invadido pelo comunismo russo que ficou muito conhecido como União Soviética. A União Soviética, como era chamada, ela matou nesse regime aproximadamente 20 milhões de pessoas. Alguns historiadores acreditam que esse número pode ser maior porque muitos documentos foram perdidos, mas oficialmente temos aí 20 milhões de mortos. Depois nós temos um número absurdo na China de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung impõe também o regime comunista na China a partir do ano de 1949 e ele vai deixar um rastro de 65 milhões de mortos na China. Diga-se de passagem, boa parte morreu de fome. Nós vamos ter também, depois, no Vietnã, 1 milhão de mortos. Nós vamos ter na Coreia do Norte 2 milhões de mortos. Nós vamos ter no Camboja 2 milhões de mortos. No leste europeu, 1 milhão de mortos. Na América Latina, 150 mil mortos aproximadamente. Na África, 1 milhão e 700 mil mortos nas mãos dos comunistas. No Afeganistão, aproximadamente 1 milhão e 500 mil mortos. E o movimento comunista internacional como um todo, em outros países, através de partidos comunistas, matou aproximadamente 10 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos um total de aproximadamente 100 milhões de mortos nas mãos dos comunistas, Um comunismo que, diga-se de passagem, chegou defendendo os ideais de igualdade. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o caso da China, que é espantoso pelo número de 65 milhões de mortos, sendo que boa parte morreu de fome. Não foi uma fome natural por falta de alimento, foi uma fome provocada justamente com a ideia de se tomar, de socializar, de coletivizar as propriedades, as fazendas que tinham os seus donos. Eles deixaram muitas pessoas morrerem de fome. E o caso do Camboja. O Camboja também, nós temos aí nas mãos de Pol Pot, esse líder covarde, sanguinário comunista. Ele matou 1/4 do seu próprio povo. Pega a nação do Camboja, divide em 4 partes. Ele matou uma parte, representava o número de 2 milhões de mortos, representava 1/4 da sua população. Boa parte também morreu de fome. O que é o comunismo? Muita gente tem dúvida do que é socialismo e comunismo. Muita gente fala, não, mas o socialismo é diferente do comunismo. Deixa eu dar aqui uma rápida explicação para você. Existem várias vertentes do socialismo? Existe. Mas vamos pegar a base desse pensamento. Karl Marx, o seu maior pensador, o maior nome do socialismo ou do comunismo na história da humanidade. Marx foi aquele que ele doutrinou, que ele estabeleceu doutrinas. Foi aquele que sistematizou as doutrinas socialistas. E Marx acreditava que a partir daqueles princípios, daquelas doutrinas, iria se estabelecer a sociedade comunista. Como? Os proletários, eles iriam fazer uma revolução, tomar os meios de produção dos burgueses, e então o proletário iria estabelecer uma ditadura do proletariado que seria a sociedade comunista. Então veja,
Marx entendia que a partir das doutrinas socialistas que ele estabeleceu e ele chamou de científica, então a partir dessas doutrinas seria estabelecida a sociedade comunista. Então, o comunismo é fruto da doutrina socialista. Não tem como dissociar as coisas. Essa é a raiz, é a base da ideia de comunismo. Então, quem diz que é socialista, de certa forma, está usando as doutrinas que seria comunismo, que seria do comunismo. Por que é que eles fogem do nome comunista? Justamente por causa do rastro de morte que o comunismo deixou no mundo. Mas, na verdade, a base do comunismo é o socialismo. E o socialismo seria aquilo que levaria ao comunismo. Então são duas coisas extremamente próximas, extremamente próximas. Mas o curioso é que também Karl Marx, no ano de 1864, Marx ele funda um movimento que foi chamado de Associação Internacional dos Trabalhadores. Ou seja, era uma associação para reunir os trabalhadores do mundo. Veja o nome internacional. Esta associação foi conhecida como Primeira Internacional Comunista. Só que essa associação de Karl Marx, ela durou pouco tempo. E aí, no ano de por causa de divergências internas. E aí, no ano de 1888, eles fundam a Segunda Internacional dos Trabalhadores, que também ficou conhecida como Segunda Internacional Comunista. Ela também, por divergências internas, ela foi desfeita. E aí, no ano de 1919, o mesmo Lenin da Revolução Comunista na Rússia, ele funda a Terceira Internacional, que ficou conhecida como a Terceira Internacional Comunista. E todos os partidos comunistas do mundo deveriam se reportar ou estar subordinado a essa Terceira Internacional, que também se desfez lá na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá. Então Lenin, ele estabelece o comunismo na Rússia em 1917 e no ano de 1919 ele funda a Terceira Internacional Comunista. E aí, olha que interessante, no ano de 1922, no Brasil, é fundado o Partido Comunista do Brasil, PCB, Partido Comunista do Brasil, né, que carregava na sua sigla um componentezinho interessante. Veja, seria PCB traço, né, SBIC, que significa Seção Brasileira da Internacional Comunista. Quer dizer, o Partido Comunista do Brasil, de 1922, ele é uma seção brasileira da Internacional Comunista. É aquela mesma que iria matar 20 milhões, no mínimo, de pessoas lá na União Soviética. Então, aí, o PCB, ele acaba mudando o nome dele para Partido Comunista Brasileiro, porque ele foi criticado muito por ser uma seção da Internacional Comunista. Aí ele muda o nome de PCB, que significava Partido Comunista do Brasil, mudou para Partido Comunista Brasileiro. Depois houve um racha, uma briga interna lá dentro, e eles fundam o PCdoB. Então, o PCB é o partido original, o primeiro, de 1922, e depois nós vamos ter o PCdoB, que é o partido hoje da Manuela Dávila, né? Eu pergunto, como pode? Por que é que o Brasil, por que é que o mundo condena o nazismo e não condena o comunismo? Por que é que nós, repudiamos o nazismo com toda razão, o regime que matou 6 milhões de judeus, mas nós não repudiamos, com a mesma ênfase, o comunismo que matou mais de 100 milhões de pessoas? Por que é que no Brasil é aceito um partido comunista? Por que é que nós temos ainda doutrinas comunistas? Por que é que se aceita essa filosofia, essa ideologia que matou muito mais do que o nazismo? Qual é a explicação lógica? A explicação é que nós temos uma elite no mundo que é comunista, só que eles carregam outro nome.
Eles não aceitam o nome comunismo porque o comunismo se tornou sinônimo de violência. Quem aceita comunismo, de alguma forma, é conivente sim com o genocídio, é conivente sim com ditadura, é conivente sim com autoritarismo, é conivente sim com totalitaristas. O presidente da China, Xi Jinping, ele se equipara, o Partido Comunista Chinês equiparou Xi Jinping a Mao Tse-tung. Ou seja, o genocida Mao Tse-tung, comunista de meados do século XX, matou 65 milhões de pessoas e Xi Jinping, o presidente de hoje, ele se equipara a Mao Tse-tung. Porque o que acontece é que Mao Tse-tung, ele tem o seu pensamento, a sua filosofia, a sua visão de mundo, a sua visão política, ela foi incorporada na Constituição da China, que é a Constituição do Partido Comunista Chinês, o PCC chinês. Então, o pensamento de Mao Tse-tung está incluído na Constituição, que é a Constituição do Partido Comunista Chinês. E aí, o Mao Tse-tung tinha sido o primeiro presidente que colocou o seu pensamento na Constituição, né, ainda em vida. E o Xi Jinping é o segundo que, em vida, consegue colocar o seu pensamento, a sua filosofia, a sua visão de mundo na Constituição, né, do Partido Comunista Chinês. Então ele é equiparado e ele fala isso com orgulho, né, porque o Partido Comunista Chinês equiparou Xi Jinping, né, e deu esse status ao mesmo status que teve o genocida Mao Tse-tung. Eu pergunto qual a lógica. Alguém que matou 65 milhões de compatriotas? Qual é a lógica disso? Por que é que no Brasil ainda existe ideologia comunista? Por que é que no Brasil ainda existe uma ideologia socialista que gerou o comunismo, que gerou mais de 100 milhões de mortos? Fica aqui a minha pergunta para quem puder responder e que Deus abençoe a todos.